Dia 13 de setembro de 2025, uma data que vai entrar para a história do boxe mundial, porque o mundo vai parar. Dois monstros vão se enfrentar em Las Vegas, e não é uma luta qualquer, mas sim quem que é o verdadeiro rei absoluto dos pesos supermédios. De um lado, o cara que conquistou 4 divisões e títulos diferentes, o Canelo Álvares, que é o campeão indiscutível da categoria, vai defender os seus cinturões contra Terence Crawford, o homem que nunca perdeu uma luta profissional. E nesse vídeo eu quero te contar o meu palpite, quero te contar a história dessa luta para você já chegar preparado para agora setembro você, cara, assistir essa luta com todas as informações que você precisa. Já fiz um documentário de ambos os lutadores aqui no canal Esquiva Falando, então se inscreva para você não perder nada. Mas falando do Canelo, nasceu em Guadalajara, México, 1990. Ele é um cara caçula de 8 filhos, de uma família que tinha uma tradição no mundo do boxe. E o apelido Canelo veio por causa da cor avermelhada, que parecida comigo, herança genética ali dos ruivos. E aos 13 anos de idade já estava no ringue dos armadores, até aos 15 anos fazer sua estreia no profissional, e até hoje tá brilhando aí no boxe. Pô, eu não sei se você treina boxe também, se você me assiste, só curte boxe, você treina também. Mas pô, se quiser apoiar a gente aí, utiliza o cupom FALA na Máximo Boxing, lá eles têm os melhores custos-benefícios de equipamentos de boxe. Essa luva aqui é uma especial do Popó, mas eles têm luvas lá desde 200 até 700 reais para todos os níveis, material assim impecável, belo custo-benefício, e utilizando o cupom FALA você ganha um descontinho e ajuda ainda o nosso projeto a trazer mais vídeos. Falando do que impressiona do Canelo para essa luta, né, além do talento natural e do país de origem dele, é uma evolução constante. Ele é um jovem que sempre foi muito explosivo, muito físico e sempre foi considerado um boxeador completo, bem estudioso também. A família Álvares respirava o boxe, seus irmãos também eram lutadores, mas nenhum chegou tão perto quanto o Saul alcançou. Financeiramente, cara, pra você ter a história dele, ele vendia picolé nas ruas de Guadalajara e ele se tornou hoje o lutador mais bem pago do mundo. Contratos, cara, milionários com a Golden Boy, depois com a DAZN também. E, cara, isso aqui mudou a sua vida pra sempre. O Canelo mostrou que o boxe ainda pode gerar cifras astronômicas, mesmo quando não está tão em alta. O cartel dele, pra você entender o nível dessa luta, vai ser de 63 lutas, 2 derrotas e 2 empates. As 2 derrotas, a gente já falou, foram pra boxeadores, cara, de níveis similares a eles. A gente teve o Floyd Mayweather e o Dimitri Bivol. Será que o Terence Crawford vai fazer ele ter a terceira derrota? Ou ele vai pra sua vitória número 64? O Canelo, ele construiu um dos ciclos mais impressionantes do boxe moderno. Mas os números não contam toda a sua história, né? É a qualidade dos adversários e a maneira como ele venceu que impressiona. O seu recorde atual inclui 39 nocautes e ele atualmente detém todos os cinturões dos supermédios. Lembrando que o boxe tem 4 divisões principais, a gente já explicou como que funciona aqui, mas basicamente quando você é um campeão indiscutível da divisão, é quando você coleta todos os cinturões de todas as divisões. Isso é um feito muito raro de acontecer e o Canelo Álvares hoje é o homem a ser tirado do posto. Ele é o favorito para a luta. Então o Terence Crawford vai vir com tudo para pegar todos os cinturões de uma vez. Porque é isso que acontece. Quando você desafia um campeão indiscutível, você coloca em jogo todos os cinturões. E aí, se o Terence ganhar a luta, ele vai tomar os 4 logo de uma vez, o que torna essa luta mais enigmática ainda. Porque o Terence Crawford é um baita boxeador, nunca teve uma derrota no boxe profissional, mas ele não tem esses cinturões do Canelo. E obviamente que ele tá com desejo de tirar esses cinturões dele. Falando um pouco da história do Terence Bud Crawford, que é um fenômeno invicto, né? Nasceu no Nebraska, que é um dos bairros bem violentos dos Estados Unidos, e o Crawford aprendeu, assim, a vida nunca foi moleza para ele. Ele nasceu lá em 87, um pouquinho mais velho que o Canelo, e ele cresceu no meio dessa violência urbana, muitos amigos de família acabaram morrendo ou presos, e o boxe, cara, salvou a vida dele. O que impressiona é como um cara de um ambiente tão hostil se tornou um dos maiores boxeadores mais técnicos da sua atualidade. Agora, diferente do Canelo, que teve o suporte da sua família, o Crawford ele precisou batalhar sozinho desde cedo. A mãe, ela trabalhou em múltiplos empregos para sustentar a família dele e ele não podia decepcionar ela ou também não seguir os sonhos dele. Então, assim, profissionalmente, a ascensão dele foi muito meteórica. Diferente de muitos lutadores que precisaram anos para atingir o momento certo, o Crawford chegou pro boxe profissional com uma maturidade já impressionante. Logo de primeira já, cara, chamou a atenção de todo mundo. E a transição de categoria de peso e a inteligência técnica no ringue, cara, pouca gente via isso. Ele parecia ser um cara que tava no momento certo, na hora certa pra subir de peso. O cartel dele, cara, é indiscutível, ele tem 41 vitórias com 31 nocautes e nenhuma derrota, o que torna qualquer luta de boxe mais interessante. Será que chegou a hora do Canelo perder os seus cinturões ou chegou a hora do Crawford ter a sua primeira derrota na carreira? Todo mundo vai querer estar ao vivo pra assistir. E calma,
eu já vou te contar onde você vai assistir essa luta, vou te contar informações também, porque é muito importante que você fique até o final do vídeo para ter todas as informações precisas para você entender a história por trás dessa grande luta. Então assim, o Crawford ele construiu a reputação dele não só pela quantidade, mas pela qualidade das lutas, das suas performances também. Cara, se você pegar as lutas para assistir, cada uma é uma aula de boxe, demonstra alguma técnica diferente, alguma superação, e é impressionante que ele conseguiu fazer isso em 4 divisões de pesos completamente diferentes. Então é uma luta que a gente vai ter que ficar de olho. E agora chega o momento de a gente falar dessa luta histórica, que vai ocorrer agora, dia 13 de setembro de 2025, no estádio Allegiant, em Las Vegas. Vai ser transmitida mundialmente pela Netflix, sem a necessidade de você pagar algum software para ver. Tendo a sua assinatura do Netflix, já vai valer, você vai ter acesso ao evento ao vivo, a transmissão, porque é tudo de graça. Normalmente, esses eventos, se eles são sediados pelos Emirados Árabes ou por alguma outra plataforma como a DAZN, normalmente você tem que pagar a assinatura desse outro streaming e pagar um pay-per-view extra para assistir a luta. Nesse caso, como vai ser talvez a maior luta desde Mike Tyson contra o Jake Paul, a gente vai ter isso de graça no Netflix. Você tem que assinar o Netflix, obviamente, né? E o evento que está sendo produzido é pelo Zuffa Boxing, que é promovido pelo Dana White. Esse nome você já deve conhecer, que é o do UFC. Então, é uma empresa do Dana White que está em parceria com o Netflix promovendo essa luta. Isso aqui não é apenas uma luta, tá? É um evento que pode redefinir os rumos do boxe mundial. Porque, por um lado, a gente vai ter pela primeira vez na Netflix uma luta de boxe de verdade. Não é a luta do Mike Tyson contra o Jake Paul, que foi muito bom, tiveram boas lutas antes, adorei ver aquele evento. Mas agora a gente vai ter uma super luta de 2 super profissionais do mais alto nível no Netflix, disponível para o mundo inteiro. Isso, se trazer muitos olhares, pode mostrar para a Netflix e para outros streamings que é possível a gente reviver a audiência do boxe mundial. Por isso que eu convido vocês, é muito importante que, mano, o máximo de pessoas assista ao vivo. Pra gente trazer número, por mais pequeno que nossa comunidade seja, pra gente trazer número e trazer o boxe cada vez mais pro streaming também e deixar mais barato, né? Antigamente a gente assistia na TV, hoje a gente precisa de uma assinatura, mas é melhor do que ficar pagando pay-per-view como era alguns anos atrás. E agora, do ponto de vista técnico, o que a gente pode esperar da luta, né? Os dois têm estilos bem diferentes e a ser encontrados, e assim, o Canelo, ele é um cara muito bom na pressão inteligente, ele sabe cortar o ringue, né, como poucos, e tem um poder de nocaute que é devastador, né, a gente sabe os cruzados ali, golpes no corpo, e é um cara que sabe apanhar também, né, sabe absorver e sabe, cara, devolver também com muita facilidade. Por outro lado, o Crawford também é um cara de pura versatilidade, precisão técnica e uma capacidade de se adaptar a qualquer adversário, a qualquer combate. Isso que eu acho mais interessante. O Canelo, ele já tem um estilo mais bem definido, é um jogo que a galera já sabe como que funciona, um pouco mais previsível, mas mesmo que previsível, de tão bom que é o estilo do Canelo, é uma coisa quase que inevitável, porque funciona e quase ninguém consegue parar ele. A gente viu o Bivol parando ele, a gente viu o Floyd parando ele. Mas, cara, ele tá em outro momento da carreira, em outro peso, com uma outra maturidade. O Crawford, por outro lado, também é um lutador muito experiente e ele é um cara que é adaptável por natureza. Ele sempre se adaptou ao adversário. Ele não é aquele time, eu vou fazer aqui uma analogia ao futebol, tá? Perdão. Você tem, por exemplo, o Flamengo que joga do jeito dele todo o jogo porque sabe que pode ganhar, mas tem do outro lado um time cascudo como o Palmeiras, que vai, cara, se comportar num jogo diferente a cada jogo para se adaptar ao adversário e faz jogo duro. A gente nunca sabe quem vai ganhar nessa. É o time que se adapta à técnica do outro ou que consegue impor melhor a sua tática. É muito difícil a gente falar na técnica quem tem mais chance de ganhar. A gente pode falar da questão do peso também, né? Porque a variação do peso na balança é muito importante. O Crawford ele vai estar subindo 2 categorias de peso para enfrentar o Canelo nos supermédios. Historicamente, isso representa uma desvantagem significativa. Mas o Crawford já provou que consegue se adaptar a diferentes pesos, mantendo a sua eficiência. O grande questionamento é se ele consegue manter a sua velocidade, mobilidade com essas categorias extras, né? 2 categorias, é coisa demais. Para o Canelo é um pouco mais confortável, é uma oportunidade de cimentar e definitivamente colocar o seu legado como o maior boxeador de todos os tempos ou da geração dos supermédios. Uma vitória sobre o Crawford, especialmente de forma convincente, colocaria fim a qualquer discussão de quem que é o melhor pound for pound da atualidade. A galera ia acabar de falar que o Canelo foge de luta grande, que faz tempo que não luta com alguém de peso, porque ele vai estar lutando com um cara que todo mundo esperava, o adversário mais difícil que ele já lutou até então.
gestão. E essa vantagem do peso, cara, tem que ser dita, né? É natural, ele vai ter um poder superior, ele já tem experiência nessa categoria, ele vai estar lutando meio que dentro de casa. Vendo um pouco das entrevistas antes, o Crawford enxerga essa luta como uma chance de fazer história e fazer disso de uma forma que poucas pessoas já conseguiram fazer. Vencer o campeão indiscutível, o detentor de 4 cinturões do supermédio, em seu próprio peso, seria uma das maiores zebras da história do boxe recente. Se o Crawford ganhar essa luta, meu amigo, se prepara porque vai ficar uma loucura completa a categoria. E ele tá muito confiante, tá? Ele acredita que a sua técnica é superior, que ele pode superar qualquer desvantagem física. Então, cara, eu tô muito animado porque o Crawford tá com uma mentalidade muito interessante. Vamos falar do dinheiro agora. O aspecto financeiro, cara, dessa luta é astronômico. A gente tá falando aqui de uma das maiores bolsas da história do boxe. A estimativa que passam 200 milhões de dólares dividido para esses dois lutadores. Pro Crawford representa aí o seu maior pagamento da carreira, enquanto pro Canelo é uma confirmação de um status como um dos atletas mais bem pagos de qualquer esporte de todos os tempos. E também a audiência, como não vai ter a restrição do pay-per-view, né, como a gente vai poder assistir direto no Netflix, promete quebrar recordes mundiais de audiência. Esperamos, né, obviamente, ter uma audiência maior do que a do Jake Paul e do Mike Tyson também. A pressão psicológica é um fator determinante. Cara, o Canelo carrega o peso de representar o México, de ter seu favorito pra luta, ter os compatriotas esperando por mais uma grande vitória. Ele tem a pressão de ganhar, né? Ele tá ali como favorito. O Crawford, por sua vez, ele luta por uma validação definitiva de sua grandeza. Uma derrota pode manchar aquele cartel invicto. Claro, é muito triste, ninguém quer perder uma luta de boxe, todo mundo quer acabar a sua carreira com um cartel invicto, mas é um cara que tá entrando ali com menos a perder. Ele não tem os 4 cinturões a perder que o Canelo tem. Porque, mano, o Canelo, imagina ele pede 4 cinturões de uma vez. Seria loucura. Então, assim, o mental de ambos vai ser testado de maneiras que poucas lutas conseguiram proporcionar até agora. A preparação vai ser crucial. O Canelo precisa estar preparado para a velocidade e versatilidade do Crawford, enquanto o americano vai precisar achar algum jeito, cara, de lidar com essa pressão chata do Canelo, do poder do mexicano. E, cara, acompanhando os sparrings, as estratégias desenvolvidas nos campings, pré-treino, a gente pode ver que, cara, vai ser uma luta absurda, talvez a maior dessa década. Repito, dia 13 de setembro vai ser uma data histórica para o boxe mundial. O boxe mundial pode mudar depois dessa luta, trazendo mais evento, mais iluminação, mais investimento para esse esporte. Independente do resultado, essa luta representa tudo que há de melhor nesse esporte hoje em dia. 2 lutadores no seu auge de sua carreira, estilos contrastantes, uma narrativa perfeita entre rei estabelecido e o desafiante invicto. Eu, particularmente, eu teria que apostar no favorito, que é o Canelo, mas eu gostaria muito de ver o final da história com a zebra. Eu sempre gosto de ver a zebra ganhando. Então, se o Crawford ganhar, eu vou ficar muito feliz também. Aqui do meu lado, eu vou colocar um documentário de ambos que eu já fiz, caso você queira assistir agora e conhecer mais a fundo a história deles. Já fiz um documentário do Canelo, já fiz um documentário do Crawford. Não esqueça de utilizar o cupom FALA na Máximo Boxing para você garantir o seu desconto e apoiar nosso projeto. Tamo junto, um forte abraço e até mais.